NFL, etc. 65. Terça-feira, 16 de novembro de 2021. Eu sou o Ticas e chegamos para debater mais uma semana de azarões fazendo a festa, com alguns bons jogos, outros nem tanto assim, muitos jogos meia boca, mais ou menos. Para começar, eu já chamo o cara que, como você já pode ver, é o que chegou mais serelepe aqui com os resultados da rodada, o nosso veterano, que só comemora a vitória no Zap depois do 2-minute warning. Malandro. O Wallace Matos, o nosso Oli. Fala, Oli. Por essa vitória contra o meu Ravens, nem o torcedor mais otimista de Miami esperava, né? Fala, galera da NFL, etc. Fala, Ticas, tudo bem? Vocês estão tranquilos? Conheçam o Tua. Ó, o meu golfinho. Este aqui é o Tua. E para delírio do Ticas, ele enfiou essa nareba toda aqui, ó, adentro do pessoal do Ravens. Lamentável. Quem vê assim, nem percebe que no episódio anterior tava ele, não, eu preferia que a gente fosse pro tank logo, vai perder a pick 1. Aí chega na quinta-feira lá no Two-Minute Warning e vem tirar sarro no grupo do Zap. Tava humildão. Não posso fazer nada se eu previ, aliás, já separa o trecho aí, que é para poder a gente rodar nas redes sociais o pai Wallace de Oxóssi, dando aquela previsão de que o Miami iria cometer o crime, e o meu time, ele não me deixa desanimar nunca. Quando eu estou mais para baixo, lá, meio jogado na sarjeta, a minha defesa faz esse milagre e o ataque nem atrapalhou. Você está gravando de dentro de uma piscina, é isso mesmo? Aqui é a praia de Mineiro, né? Hoje foi a primeira vez que deu sol em 368 milhões de anos numa terça-feira, que é a minha folga. Obviamente é por isso que a gente grava o NFL, etc. aqui. Não tem nada a ver com esse negócio que terminou a rodada na segunda-feira. A gente grava na terça porque é a minha folga. Então, eu tô aqui direto da praia de Mineiro aqui, ó, com a minha camisa do Miami Dolphins ali para zoar o Ticas, obviamente. E o Tua. Fala, Tua. Para você que não tá vendo, tá só ouvindo o podcast de estado, dá um confere lá no YouTube, se você tiver curiosidade, você vai ver o cenário que o Wallace Matos aprontou para a gravação de hoje. Ninguém merece. Bom, aqui também ele que já se manifestou antes de ser apresentado, que é importante a gente ressaltar, o homem que assistiu de camarote toda essa bagunça da semana 10, já que o seu gigantão azul de Nova York estava de bye, Luiz Vitorino, o nosso Magal. Fala, Magal. Sei que é um cara de humanas, mas eu sei que você também é muito afeito, tem muito apreço pela parte da estatística. A partir de que ponto a repetição de resultados imprevisíveis faz a imprevisibilidade se tornar previsível? Fala pra gente. Fala, meus amigos do NFL, etc. Tem uma frase estatística que eu gosto muito, que ela diz o seguinte, desconfie de 5% das estatísticas e desconfie de 95% dos estatísticos. Então, essa galera que está dentro dos times aí, galera de analytics, eles gostam muito de chamar atenção, como a gente viu ano passado, gostam inclusive de brigar com o head coach. Só que, cara, o jogo é jogado. O jogo é dentro de campo. Você pode ter toda a base de dados do mundo. É o seu DL contra o OL do cara. É o seu corner contra o wide do cara. É isso aí que vai definir o jogo, meu amigo. E ali é dedo na cara, é trash talk. Eu não sou contra os dados, não, mas a galera tem que entender que existe o dado e existe o que você faz com o dado. E a segunda parte é tão importante quanto a primeira. O Oswald de Souza, se depender da NFL, ele fica sem emprego. Mas daqui a pouco a gente troca essa ideia, porque essa baguncinha toda a gente vai discutir no episódio de hoje no formato completo. Então, hoje começa com headlines, depois tem roletão da rodada, depois a gente chega com treta na TL e encerramos com o TD ou Fumble. O novelão do Odell Beckham Jr. chegou ao fim. Depois de acusações de traição, treta nas redes sociais, rumores e fofocas por todos os lados e muitos times ali no flerte, na paquera, na azaração. Na última quinta-feira, o Los Angeles Rams desanunciou e depois anunciou de novo, em definitivo, a contratação do OBJ.
Eles não resistem a um grande nome disponível no mercado, não é a primeira vez. Provavelmente também não vai ser a última. Aí, como novela que se preza, tem que ter o quê? Plot twist? Ou, como a Patrícia briga comigo aqui em casa, tem que ter a reviravolta. No dia seguinte da contratação, no treino de sexta-feira, o Robert Woods, titularzaço do Rams, rompeu o ligamento cruzado anterior e não joga mais essa temporada. Então, caminho aberto para o Odell mostrar serviço. Vamos voltar lá para quinta-feira, né? Na verdade, vamos voltar para terça-feira, quando a gente gravou o último episódio do NFL, etc. Antes da gente gravar, o Pete Carroll tinha dado entrevista falando todo saidinho que estava de olho no Odell. No final, ou no meio da gravação, Green Bay Packers começou a ser o ventilado como mais provável. Na quarta-feira à tarde, o papo virou o Chiefs, virou pro lado do Chiefs. Os Chiefs seriam o destino mais provável. Foi até a quarta-feira à noite. Muito se falou em Saints também, para chegar na quinta-feira e fechar com o Rams. Então, voltando, esquece que o Woods machucou. Vocês acham que o Rams, que tinha acabado de dispensar o Deshaun Jackson, já fazia sentido pro Rams contratar o Odell? Já que eles estão nessa vibe de agora ou nunca, estamos com o Matthew Stafford, vamos para dentro, vamos pro Super Bowl. Depois pensa no futuro. Ou essa contratação foi mais aquele esquema marketing, um nome muito midiático, mercado gigante em Los Angeles, agradar os parças do vestiário, já que tem papo de que o Jalen Ramsey e o Von Miller fizeram lobby, ficavam conversando com o Odell, conversando com a comissão para trazer. Pensando no que o Odell rendeu em campo ultimamente, qual hipótese vocês apostam mais para ter fechado essa contratação? Eu acho que é uma contratação que novamente cumpre uma função de mercado muito grande, né? O Odell já não é um jogador de futebol americano há bastante tempo. Vamos ver se ele consegue retomar a carreira num ataque comandado pelo McVay. Mas, como a gente já disse aqui nos outros programas, desde Nova York, né? Desde o Giants, aquela temporada no Giants da recepção com uma mão e tal, e deixou o Magal aí felicíssimo, mas desde aquela temporada ele já não joga uma temporada inteira, consistente, com tudo. Ele tem feito mais manchetes fora de campo, né, fora do futebol americano, do que o próprio no futebol americano. Então, o Odell está nesse ritmo. E nesse ritmo aí, Los Angeles é o lugar perfeito, porque aí lá tem cinema, tem televisão, tem toda a produção praticamente de entretenimento dos Estados Unidos passa por Los Angeles, e um outro destino também poderia ser Las Vegas. Então, para agradar os parceiros, para agradar a galera do vestiário, para poder colocar o Odell num ambiente que ele vai ser prolífico para o time, não dependendo das suas atuações dentro de campo, Los Angeles era o destino mesmo para ele. Se faz sentido, como eles tinham dispensado de Deshaun Jackson, não faz sentido nenhum para o Rams. O Rams está tentando o all-in, né? Quem sobrou no mercado ali, eles estão pegando para poder tentar o Super Bowl, ganhar o Super Bowl de qualquer maneira, antes desse time se desfazer, que está aí há 2 temporadas isso acontecer. Cara, é tipo jogo de buraco. Aquela pessoa que compra o lixo, toda vez que passa na frente dela, ela compra o lixo, fica com a mão cheia, e uma hora ela sapega com a trinca, ela sapega um joguinho ali. O Rams tá nessa vibe. Não que o Von Miller seja lixo, estou dizendo isso não. Mas o Odell não estava há anos com aquele rendimento. Um cara que passou por muita lesão, muito problema, entendeu? Eu realmente tenho, todo torcedor do Giants tem uma dívida de honra aí com o Odell, que naquele ano que ele brilhou e ele salvou a pele do Eli Manning diversas vezes. Teve muita terceira descida aí, que era a bola no Odell, e o Odell não só fazia as 10 jardas ali que precisava da terceira descida, ainda ganhava mais jarda correndo. Não, o Odell salvava as interceptações que o Eli lançava, né? Porque ele tava mirando o corner lá. O Odell ia lá e pegava a bola do corner. Também era assim. Mas teve muita recepção do Odell salvando. Só que, cara, ele teve muita lesão, ele é um cara que chama muita atenção para si mesmo, ele não é um cara low profile, pelo contrário. Ele pode não estar jogando nada, mas ele aparece, ele dá entrevista, pelo menos ele não arruma confusão assim, ele não é muito merdeiro, pelo menos isso. Né? Ele faz ali a dele, outra, mas nada muito fora do comum. Se faz sentido ou não, cara, para mim é a mesma lógica do buraco. Tem vezes que você compra uma carta no lixo, assim, que você não vai arrumar nada com ela.
Daqui a pouco ali na frente, você junta com uma outra, sai alguma coisinha aí. Vamos combinar que o Rams passou um bom tempo aí passando perrengue nessa parte de wide receiver, porque era praticamente o Cooper Kupp. Alucinei aqui, terceira descida, Cooper Kupp. Preciso converter, Cooper Kupp. Era tudo Cooper Kupp. E, inclusive, em épocas que o Cooper Kupp não estava dando muito conta do recado. Então, olhando agora, eu acho que não faz muito sentido, né? Mas talvez para frente, o Odell numa outra vibe, num outro lugar, numa outra cidade, com outros passos, com outra comissão técnica, talvez ele produza diferente, né? Eu não mataria o Odell, não acho que ele acabou, encerrou a carreira, mas, cara, é uma aposta arriscada, para dizer o mínimo. Agora, vai ter chance de ter mais snaps, de ter uma participação maior, justamente por conta da coisa do destino mesmo da lesão que encerrou a temporada do Robert Woods. No Monday Night Football ele já estreou, já foi responsável ali, acho que a primeira interceptação do Matthew Stafford era um passe para ele, então já teve uma participação ali numa falha de comunicação, não dá nem para cobrar. Ficou parecendo que o Sean McVay estava naquela de querer usar o brinquedo novo logo de cara para fazer uma graça e horário nobre já no Monday Night, e acabou saindo pela culatra, mas no roletão a gente discute mais sobre isso. A outra questão é que veio numa hora boa, porque jogaram Monday Night e agora estão de bye essa semana. Então, tempo de pegar o playbook, mais tempo para treinar com calma, para entrar mesmo ali no plano de jogo dos Rams, eles vão ter até a volta do bye. Acabou que a notícia do Odell ofuscou uma outra notícia que não chegou a ser um novelão, mas que a gente pode falar que foi um capítulo de estreia de temporada nova de série que você nem lembrava mais que estava em exibição. Você até assistiu alguns capítulos ali, gostou, aí não confirmaram se ia ter uma outra temporada e pum, capítulo de estreia. 20 meses depois de um término conturbado, Cam Newton está de volta ao Carolina Panthers. Aí, Magal, quem acompanha o NFL, etc., já te conhece, mas não sabe que aqui, qual que é o nosso esquema? A gente tem uma pauta base, todo mundo acompanha a pauta aqui gravando, e a gente não traz os nossos comentários um para o outro. A gente deixa os comentários justamente para ficar natural aqui na hora. Só que eu já confesso que eu já estou ansioso aqui, esperando seu comentário sobre a volta do Ken Newton, porque eu tenho certeza que você vai fazer analogias de relacionamento, ex-namorado, esse tipo de coisa. Eu acertei ou não? Você quase acertou, Dicas. Quase acertou. Não vou fazer analogia de relacionamento especificamente, mas vou chegar perto. Qual que eu acho que é o problema do Ken Newton? O problema do Ken Newton talvez seja um problema que hoje assola a sociedade inteira, que é o seguinte: as pessoas entram muito nessa vibe de empreendedorismo, de superar limites, de você ter que se tornar o próximo CEO da empresa que vai ser vendida por milhões para algum gigante da tecnologia, e elas esquecem que a gente devia ter um limite para as coisas que a gente quer da vida. Assim, o que você quer da sua vida? Cara, eu quero chegar até aqui. E daqui para frente? Não, daqui para frente eu não quero mais, porque eu vou ter que me desgastar, eu vou ter que perder tempo de estar com meus amigos, de estar com a minha família. Então, não, se eu tiver isso aqui, estou tranquilo, estou confortável, é isso. O meu amigo Ken Newton, qual foi o problema dele? O problema dele foi querer mais. Foi querer mais. Ele estava tranquilo lá no Carolina, era o rei de Carolina. Todo mundo gostava dele, trazia as crianças para beijar ele parecia um político. Foi querer sair, foi querer desbravar, foi querer achar outras coisas, tarará, e só encontrou pedreira. Só encontrou pedreira. Ficou sem emprego, ficou preocupado onde que ia jogar, aí arrumou um biquinho ali no peito, falou, não, agora a coisa vai, aí a coisa não foi. Eu acho que faltou um senso mais assim de qual é o meu lugar. E eu acho, eu até via isso no Ken Newton quando ele estava lá em Carolina, que ele ia ser um QB de uma franquia só. Ele ia ser o cara que ia chegar jogando lá, ficar jogando lá até se aposentar e ser um grande nome de Carolina, aposentar a camisa 1, botar o nome dele lá no estádio. Eu achei que foi meio zoeira da parte dele, esse negócio de querer
e desbravar e sair. Eu sei que a situação lá em Carolina estava meio complicada para ele e tal, mas você vê que trocaram ele e não trouxeram nada melhor para o lugar. Mas, Era melhor ter trocado com ele mesmo. eu acho que a analogia faz sentido, mas pelo contrário. Eu acho que partiu mais do Carolina. Querer seguir outros rumos, aí foi, achou que a grama do vizinho era mais verde, aí veio primeiro Teddy Bridgewater. Aí, opa, não é isso que a gente tá procurando, não. Ah, então vamos apostar em quem? Sam Darnold. Cara, quem que tá, né, tomando as decisões lá? O GM lá tá caprichando, né? Eu não sei, cara. Eu tenho a sensação que isso é coisa do Ken Milton. Eu posso estar com a memória ruim aqui, mas eu acho que foi naquela época que ele começou a fazer a transição de guarda-roupa e ele começou a se vestir de modo mais calafobético, e aí eu acho que ele estava muito nessa vibe de cara, vamos fazer umas paradas diferentes, não sei o que, tarará. Não estou dizendo que você tem que ficar na sua zona de conforto, não é isso. Mas a sua zona de conforto, ela tem um nome assim por um motivo. Depois que você arrumou a sua zona toda, ela está confortável, senta e curte o conforto um bocadinho. Não é, não, agora está tudo confortável aqui, deixa eu sair. Entendeu? Eu sei que teve um movimento forte lá em Carolina para ele sair, mas eu acho que tem coisa dele, cara. Porque eu não consigo ver, pelo menos, se ele fosse um cara assim, porra, apaixonado por Carolina, quero ficar aqui nos Panthers até me aposentar, se os caras ainda têm a moral de enxotar ele desse jeito, entendeu? Eu acho que foi um acordo ali das duas partes. Mas eu não sei, né? Tô falando de orelha, que é o foco aqui do NFL Center. Faz sentido. Ô, Wallace, e aí, bom filho a casa torna, contrato só até o final do ano. Muito se questionou a questão do valor do contrato. O Sam Darnold, a lesão dele no ombro, a previsão é de retorno a partir de 4 semanas, mas tem muita gente apostando que agora com a volta do Ken Newton, eles vão dar a temporada dele como encerrada, pensando no ano que vem. E aí, pro ano que vem, fica essa bomba na mão dos Panthers. Renova o Ken Newton, bom filho a casa tornou, e aí já entrou no jogo contra os Cardinals no domingo, primeiro snap, touchdown corrido, segundo, terceiro snap, passa para touchdown, então já botou o doce na boca da galera, da torcida, que recebeu ele muito bem de volta, a verdade seja dita. E aí, Sam Darnold com contrataço também, com opção de quinto ano do contrato de rookie. O que o Panthers vai fazer da vida, Wallace? O Panthers está perdido, né? Porque o Ken Newton ele saiu lá de Carolina justamente porque ele não era mais o Ken Newton que levou o Carolina ao Super Bowl. Aquele jogador dinâmico com as corridas muito fortes, em sequência. Ele até consegue fazer isso um jogo ou outro, mas não consegue mais aquele rendimento. A lesão dele também no joelho deu uma modificada no jogador que é o Ken Newton, e a gente já viu que ele ficou um pouco mais lento para a NFL atual, que é muito mais rápido do que quando ele era o corredor dinâmico lá, o quarterback corredor dinâmico que levou o Panthers ao Super Bowl. Agora, o Sam Darnold é muito pior do que isso, né? Então, como você disse, saiu o Ken Newton, veio Ted Bridgewater, Sam Darnold, dá vontade realmente de voltar para o Ken Newton, né? Mesmo o Ken Newton mal, com meia perna e com as mãos amarradas nas costas, ele é muito melhor do que esses dois caras que tentaram para poder tentar calçar as chuteiras dele. Então, Carolina tem um corredor muito dinâmico, que é o Christian McCaffrey, mas se o Ken Newton cismar de captar essas corridas para ele, né, captar esses lances para ele, que não está conseguindo mais fazer essas corridas dinâmicas, a Carolina vai estar enrolado. E aí ele pode realmente se provar que realmente não tem como mais continuar com o Ken Newton. Se ele conseguir adaptar o jogo dele para usar o McCaffrey e usar o bom braço que ele ainda tem, ele não é muito preciso no lançamento longe, né? Mas assim, ele tem um bom braço, eu acho que ele pode cavar aí uma renovação. O Sam Darnold teria mandado ele embora muito antes dele ter machucado. Mas aí cada GM é maluco do jeito que corresponde a si mesmo, né? Eu acho que está enrolado o Carolina do jeito que está configurada a próxima temporada já, né? Porque essa temporada já Eu acho que essa jogada, nesse momento da temporada, mais 9, 10 jogos pela frente, foi ótimo para os dois. Kenilton estava encostado, até Sim. tomou a vacininha na espera de um contrato. Já conhece tudo lá? Não conhece playbook, né? Porque ele saiu logo que o Matt Rule chegou. Então, mas para pegar isso, tanto que você viu, né? Com 3 dias contratados, já estava com um
pacotezinho do ataque pensado para ele poder entrar e fazer a graçola, e a graçola acabou dando certo. Então, nesse momento, eu acho que foi o cenário ideal para os dois. Agora, realmente, estão pagando bastante grana, até perto do que o Patriots pagou para ele no ano passado, para a temporada inteira. Estão enchendo o bolso do garotão Cam Newton. Agora, vai vender charuto pra caramba, né? De qualquer forma, eu acho que, tipo assim, essas histórias são muito boas. São muito legais. A volta do cara, 20 meses depois que saiu. Eu só não gostei, Ticas. Eu só não gostei da vozinha que ele fez para poder falar em back, não sei o que lá, não sei o que lá. A voz original dele é muito melhor do que aquela. Foi uma corridinha bem safada também, bem sem vontade também, né? Não foi aquele gás maroto que ele dava, não, cara. Foi um negócio bem chinelinho ali, vamos combinar. Safadíssima, e já fez o touchdown, já arrancou o capacete, saiu gritando, já tomou flanela, 15 jardas. E aí o jogo foi fora de casa, né? Mas já teve várias cenas que o pessoal das mídias sociais lá do Carolina postou. As criancinhas com a camisa número 1, Ken Newton. Essa parte, assim, é bacana demais. Mas aí é o segundo amarelo, ele tá suspenso pro próximo jogo ou ele joga ainda? Não. O amarelinho ali não suspende automaticamente. Foi um amarelo só, né? Ah, não, então beleza. A regra é outra. Falando em suspensão, na verdade, não tem nada de suspensão. A Liga anunciou a punição ao Aaron Rodgers por mentir publicamente sobre seu status de vacinação e colocar diversas pessoas em risco, já que ele descumpriu de maneira deliberada os protocolos estabelecidos para prevenção da transmissão da Covid-19. O jogador foi multado em $14.650. E o time dos Packers foi multado em $300.000. Aí, só para critério de comparação, o CeeDee Lamb foi multado, o wide receiver lá dos Cowboys, foi multado em $15.450, ou seja, mais do que o Aaron Rodgers. Ele foi multado nesse valor por ser reincidente na gravíssima falta de jogar com a camisa para fora da calça, mostrando aquela pancinha magrela dele. E o Chandler Jones, do Arizona Cardinals, foi multado em $10.300 depois que ele se tornou o recordista em sacks dos Cardinals. Aí ele levantou a jersey, aí por baixo ele tava com uma camisa de malha, né, com uma foto ali, em homenagem ao recordista anterior desse recorde de sacks dos Cardinals, que foi o Fred John Nunn, e que faleceu no mês passado. Então ele fez uma homenagem póstuma, levantou a camisa, $10.300 pro Chandler Jones. E o Aaron Rodgers, que botou essa galera toda em risco, $14.650. É a Non-Fan League em estado puro, Wallace. Essa punição ao Rodgers é ridícula. E a punição ao Patriots também, que recebeu uma multa de cerca de $300.000 também, é mais ridículo ainda. Perder um pique era um mínimo, uma rodada de pique no draft desse ano. Era o mínimo que deveria acontecer, e o Rodgers, no mínimo, tinha que ter sido colocado naquela lista do comissário, que ele coloca os caras para poder ficar suspenso mesmo antes da decisão de uma possível punição. Achei ridículo o Rodgers poder voltar agora. Ninguém explicou direito se ele estava cumprindo ou não os protocolos, certamente não estava. O time e a NFLPA, que se diz tão preocupada aí com a saúde dos jogadores, parece que não está preocupado com ninguém lá em Green Bay, né? Porque ninguém apurou isso, ninguém foi atrás de saber, não teve uma investigação mais apurada, e ficou por isso mesmo. Então, colocou basicamente mais de 100 pessoas em risco, que é mais ou menos isso que trabalha, né, nessas instituições, por não estar vacinado e frequentar ambientes sem máscara e reuniões a portas fechadas, enfim. Essa é uma punição que entrega o quanto que a NFL protege, passa a mão na cabeça das estrelas da liga. E, por exemplo, se fosse um QB tipo Taylor Heinicke, que essa semana jogou tudo, aposto quanto você quiser que ele teria uma punição muito pior. Então, realmente, é de cortar o coração, a comparação com o CeeDee Lamb e com a homenagem ao Fred Nunn é perfeita. Por exemplo, é mais grave você jogar com uma camiseta por baixo e levantar, ou jogar sem a camiseta para dentro da calça, do que você expor as pessoas virtualmente até o risco de morte.
Então, a NFL foi NFL novamente, né? Mas a gente espera sempre que as coisas evoluem, nesse ponto aí parece que não. Cara, a NFL... Surpreso, né? A NFL, cara, a gestão da NFL ali só tem pilantra. Só tem pilantra, só tem vagabundo. Não, mas tem um rapaz... Não, não tem. Só tem pilantra e vagabundo. Porque não tem um, cara, não tem um desgraçado para levantar a mão numa reunião dessa e falar assim, pessoal, peraí, rapidão, 14 mil de multa é mais caro do que a gente deu pro rapaz que tava sem a camisa, pô. Não, tô só aqui, não quero criar conflito, não, tô só levantando a informação aqui para a gente tomar uma decisão adequada. Nós vamos multar mais o cara que estava sem camisa do que o cara que potencialmente espalhou uma doença mortal para outras pessoas, é isso mesmo? Não tem setor de vai dar merda no escritório da NFL. Não tem. Ou o que é pior, tem e alguém vira e fala assim, foda-se. A realidade é essa. A realidade é essa. O que eu fico assim, alucinado é que a cara do Roger Goodell, ela nem queima. Ele não tem nem vergonha. Se você chegar numa coletiva e perguntar para ele vai te responder sem a menor vergonha. Com a mesma cara que o primeiro-ministro britânico e o outro rapaz lá da COP agora do clima fizeram na hora que eles foram falar o resultado lá da conferência. Foi a mesma coisa. Inclusive, eu ia até corrigir aqui o meu querido pauteiro, que usou um termo aqui inadequado na pauta. O pauteiro escreveu assim, a Liga anunciou a punição. Punição não é a palavra adequada. Porque, assim, a Liga anunciou a passação na mãozinha de cabeça, dizendo, filhinho, não faz mais isso, tá? Não pode mais fazer isso, hein? Vai ficar de castigo. Cara, é uma vergonha, assim, é uma vergonha. E ainda vou te falar mais um último negócio. Não duvide que nós vamos ser 3 velhos, mais velho que a gente é, né? Nós vamos ser 3 velhos vendo o Aaron Rodgers receber o palitozinho dele do Hall da Fama e nós vamos ter que levantar o dedo lá no sofá, fazer o meme do vovô Simpson, reclamar para as nuvens, assim, esse vagabundo passou doença para os outros, esse vagabundo não estava nem aí, podia ter matado alguém, e agora está recebendo negócio de Hall da Fama. Cara, para mim, vou ser muito sincero, para mim, o Aaron Rodgers passou da categoria assim, de QB, Hall da Fama, ídolo, a categoria assim, de pilantra. Para mim, ele é pilantra. E nada vai me tirar isso, cara. Esse negócio que ele fez foi uma pilantragem e a NFL passa a mão na cabeça só comprova que lá também é tudo pilantra. Não duvido, inclusive, do Aaron Rodgers, do Goodell ser assim, ó. Parça de sentar na posição para tomar uma. Ficar discutindo. Só salientar que quando chegar o paletozinho dourado do Aaron Rodgers, vocês vão estar com a idade do pai do Homer Simpson, mas eu ainda vou estar jovem, tá? Ah, tá bom. Que vai sim. Juventude aqui cantou. Bom, não foi só isso que teve de treta não, mas de resto a gente discute depois, porque agora a gente vai para o roletão da rodada. Falando da imprevisibilidade, porque agora não adianta mais a gente ficar fazendo chamariz de episódio. Ah, porque deu zebra. Nossa, zebra. Pô, se a zebra passa a ser uma constante, ela deixa de ser zebra, passa a ser um resultado esperado. Mas enfim, vamos lá. Começando, obviamente, com o Thursday Night Football. Tem que falar mesmo, não posso evitar, né? Dolphins 22, 10 Baltimore Ravens, que me faz, né, ter que aguentar isso aí do cara que tava pensando em first pick, mas fazer o quê? Vamos aguentar, né? E no domingo a gente ainda teve o Washington Football Team sapecando o Buccaneers por 29-19, com a atuação muito boa do Taylor Heinicke. Sempre defendemos aqui na NFL etc, verdade seja dita, hein? Tivemos também os Panthers com o retorno de Ken Newton sapecando os Cardinals por 34-10, mas os Cardinals a gente tem que fazer ressalvo que estavam mais uma vez sem DeAndre Hopkins e Kyler Murray. E o Monday Night Football, que era um jogo esperado, mas que todo mundo apostou que o Rams também ia vencer com certa tranquilidade,
O Rams perdeu para o 49ers por 31-10. Então, Wallace, né, começando por você, já que não tem jeito. E aí, abala, né, esse favoritismo, esse status de contender de Ravens, Buccaneers, Cardinals e Rams? São resultados normais? São casos diferentes? Para começar com esses 4 aí, o nosso roletão. Ó, para poder ser justo comigo mesmo no NFL, etc., passado, o Ravens já estava em vias de, né, ter uma derrota assim. Eu até falei, ó, o Ravens está ameaçando, né, tá perigando, tem 2 ou 3 rodadas que ganha no final, o Lamar Jackson. Vou falar aqui e confessar para vocês que estão no ao vivo aí e no podcast. Vocês já escutaram o Ticas falar que o Lamar Jackson vira qualquer jogo e tal? Não, né? Então, ele cometeu esse crime contra o Miami. Falou assim, esse aí o pessoal do Ravens fica fazendo essa gracinha, fica atrás do placar só para o Lamar entrar em campo e comandar uma virada espetacular. Dessa vez não rolou. Não, você pode voltar lá, tá? No episódio 64 você vai ouvir o Ticas, torcedor do Baltimore Ravens, falando o seguinte: 1 hora não vai dar certo. 1 hora vão deixar a bola na mão do Lamar no quarto período para ter que fazer 2 campanhas para empatar, para levar a prorrogação. Tá? Até aquela vez deu certo. 1 hora vai falhar. Eu só não esperava que fosse falhar justamente contra esse Miami chechelento do Wallace. Não. Olha só, isso é uma ofensa à minha defesa. A defesa do Miami, eu já falei isso aqui em outros episódios também, ela está muito semelhante à defesa do Miami de 2000. E eu lembrava com o Magal esse final de semana que a defesa do Miami já teve gente jogando do nível do Micah Hyde, do Fitzpatrick e do Kyle Van Noy juntos na mesma defesa nos últimos anos. Então, as tradições de defesa do Miami são muito boas, as defesas são sempre muito pesadas, mesmo com uma renovação bastante grande, né? Agora a gente tem o Van Ginkel lá, maluco, correndo igual um doido na frente da linha ali e pegando tudo. Tem o McCord, né, que foi trocado agora para o Miami essa temporada. Então a defesa do Miami, quando o ataque não atrapalha muito, que foi o caso do jogo com o Ravens, a defesa ganha o jogo. Então o Lamar ficou sem correr, o Lamar não conseguia fazer as jogadas que ele habitualmente faz, porque estava encaixotado realmente no esquema de marcação do Miami, e nas vezes que tentou ser um pouco mais Lamar Jackson, até conseguiu as corridas dinâmicas para frente, mas ele não tinha ninguém com quem jogar, né? Passar a bola, no caso. E o problema dos running backs de Baltimore veio à tona. Eu acho que essa derrota, no caso desse contender, é preocupante sim, porque já vinha há um tempo o Ravens ameaçando isso. Mas perdeu para um time que é fantástico, né? O meu Miami, quando ele resolve jogar, é isso aí. Pena que só é uma vez a cada década que a galera resolve sair de férias, né? Porque lá, Miami é a Bahia dos Estados Unidos, o pessoal vai para lá e acha que está de férias, que está tranquilo, joga uma vez ou outra por temporada e que já faz a alegria da galera. Faz mesmo porque a gente está acostumado a perder quando a gente ganha do Ravens, ainda mais no primeiro NFL etc. Bowl da história, vai ficar marcado para sempre na história, nos anais do NFL etc., que o primeiro NFL etc. Bowl, quem ganhou foi o meu Miami gigante. Que ano passado também teve, né? NFL etc. Bowl, com vitória do Baltimore Ravens. E nem vou citar aqui, tá? Ainda bem que sou eu que comando a janelinha aqui, eu posso colocar a minha e pedir a palavra. O direito de resposta aqui é automático. As vantagens de ser pauteiro e editor, né, desse programa. Nos últimos 10 confrontos, 8 vitórias de Baltimore, 2 do Miami. Pode prosseguir seu argumento. Mas esse ano perdeu feio, tava 15-3 até o final, até faltar 4 minutos para poder terminar o jogo. Nós passamos o narigão do golfinho, ó. Não sei. Agora, é o seguinte, essa do Bucs também preocupa muito, porque a defesa do Buccaneers derreteu. O Washington Football Team não é um time espetacular no ataque, não tem nenhuma arma diferenciada, a não ser o belo nome do quarterback, que é o nosso Heineken, né? Porque todo mundo gosta de uma verdinha. Agora,
o cara jogou muito, ele oscila, né? Como todo quarterback que chega na liga e tá tentando pegar o ritmo de ser quarterback na NFL, a segunda temporada que ele tem alguma constância nos jogos. Então o Taylor Heinicke oscila muito e não deveria ser páreo para a defesa atual campeã, como gostam de dizer os americanos, atual campeã mundial de futebol americano. Mas a defesa está derretendo, cometendo muitos erros, muitas penalidades, e essa é uma preocupação para os Bucs. O Panthers e Cardinals, a derrota é completamente explicada com o Colt McCoy jogando no lugar do Kyle Murray e o Panthers tendo essa injeção de ânimo aí na volta. Nem jogou o jogo todo, saiu machucado e veio Isso, Chris Straveller. Lembra dele? Chris Straveller. Esse eu não sei. Quem que é? Passado ele jogou também, agora eu não vou lembrar se foi no Cardinals, mas foi outro. Ele já passou pelo NFL, etc. já, o Chris Straveller. É verdade. E o Panthers realmente parece que teve uma sobrevida aí, com o McCaffrey jogando bem, né? O CJ Anderson também dando opções. O Panthers não é um time ruim no ataque, né? A defesa é muito melhor e um ataque com um quarterback que pelo menos pensa, né? Já é melhor do que com o Sam Darnold no centro, né? Essa melhora do Panthers era natural. E esse Rams e 49ers aqui, meu querido, o Rams vai ter muito que conversar na semana de bye aí, porque os caras estão comprando todo mundo, como a gente já falou na abertura, tá no all-in e tem que ganhar o Super Bowl agora, porque senão esse time derrete em duas temporadas. É preocupante? Não, o time tá 7-3, vai se classificar para o playoff, mas é bom ter uma conversa bem séria, o Sean McVay, com seus comandados, porque um time com tanto talento, com tanto dinheiro investido, não pode perder para o 49ers de jeito nenhum. O 49ers, a gente falou aqui, tá superestimado, né? O Kyle Shanahan parecia contender, mas o time deu umas vaciladas no começo da temporada. Parece que agora meio que firmou o pé. O Jimmy Garoppolo tem jogado bem, mas não é para meter 31-10 no Rams de jeito nenhum. Traduzindo, Ravens e Buccaneers podem ficar preocupados, Cardinals e Rams um pouco menos. Cara, esses 4 jogos aí foi aquilo que eu comentei no episódio da semana passada. É aquela loucura do time bom que perde com um time ruim. Os 4 jogos foi isso aí. Com 2 adendos. Aliás, 3. O primeiro adendo realmente a defesa do Buccaneers não estava parecendo a defesa do Buccaneers. O que aconteceu? Não sei. Tem dia que dá um zaralho mesmo. Deu tela azul na cabeça da galera lá. Não estava. DL não estava fazendo a pressão legal como fez em outros jogos, inclusive contra OLs melhores. Os corners estavam perdendo matchups para os wides. Tá funcionando muito legal, não. Agora, no caso dos Panthers, tem uma pitadinha ali do retorno do Cam Newton. Não adianta, cara, porque as pessoas se animam, a torcida se anima, aí quando a torcida se anima, ela anima o time também. Tem uma vibe diferente, cara. Tem. Quando você tem um grupo de pessoas assim, no caso, um grupo de atletas, você consegue mexer, às vezes, na vibe do pessoal com movimentações pequenas. Às vezes cara que sai do time já melhora a vibe. Um cara que entra, melhora uma que estava ruim, sacou? Tem que combinar isso aí com a saída do Sam Darnold, né? Porque não é só a chegada do Ken Newton, é a saída do Sam Darnold. Quem assume o time em si é o PJ Walker, que é um cara que incendiou a XFL, né? Quando ele jogou na outra liga lá, diz que o cara era a supra-sumo dos QBs da XFL. E sai o Sam Darnold, que pensa tanto quanto uma ameba, e entra um cara que é dinâmico e ainda volta o ídolo. Tem uma combinação de ânimo aí gigante. Eu acho que tem esse efeito aí, não tem jeito. E 49ers e Rams, cara, a gente tem que lembrar que o McVay, ele sempre dá uma peidada pro Shanahan. É verdade. Ele sempre dá uma peidada, né? Até me relembrou do McVay. Até me relembrou. O Garoppolo não perdeu pro Rams ainda, né? O Garoppolo ainda não perdeu pro Rams. Eu acho que não.
até me relembrou uma música maravilhosa da banda Magníficos, chamada Me Usa, que fala: amor, me leva e faz de mim o que quiser. Isso é o Sean McVay pro Shanahan. Ele entra em campo, ele me leva e faz de mim o que quiser. E o Shanahan faz o que quiser. Ontem a dominância do 49ers foi tão grande. Pô, também estava jogando em casa, também tem mais esse pontinho aí. Mas a dominância foi tão grande que até as clássicas chamadas merda do Shanahan de final de jogo não foram suficientes para atrapalhar o resultado. Não foi suficiente, que o Shanahan gosta, ele tem esse prazer, assim, quando a gente tá ganhando o jogo, ele fala assim: porra, mas será que eu consigo perder esse jogo aqui? Porra, vou testar, deixa eu ver se eu consigo. Aí ele faz um monte de chamada merda. Mas não dá para entrar nessa onda que a galera fica também de que o Shanahan é burro, que o McVay é burro. Cara, não tem nenhum burro ali. Sacou? Não tem nenhum burro. Muito pelo contrário, longe disso. Só que tem alguma coisa aí nessa química do McVay com o Shanahan que eu acho que é a mesma coisa que acontecia, né? Hoje, infelizmente, não acontece mais. Acontecia quando o Tom Brady via o Eli Manning. Quando ele via aquela camisa 10 azul ali, o Tom Brady colava o giglê, cara. Ele não sabia o que fazer. Ele peidava na farofa, não tinha jeito, entendeu? Era muito trauma. Ele perdeu o primeiro Super Bowl e falou: não, perdi, no próximo ele vai ver. Aí no próximo ele perdeu de novo. Aí ficou com esse negócio. É a mesma situação do Sean McVay com o Shanahan. De resto, cara, é só isso. Quem perdeu, não se desanime. Isso não reflete o time que você é. Quem ganhou, não se anime, porque o seu time não é essa Coca-Cola toda não, tá? Eu vou discordar de vocês dividindo os contenders em pacotes separados. Eu acho que Ravens e Cardinals, o Ravens é isso aí mesmo. Vai ganhar jogo difícil, vai perder jogo fácil, vai brigar para pegar um playoff ali, torcer para estar todo mundo saudável em janeiro, e aí é outro papo. Aí vamos ver o que dá, porque é jogo a jogo, playoff não é nem mata-mata, né? Só mata. E aí as coisas podem dar certo se alinhar, igual foi o último Super Bowl do Ravens, foi assim, né? Ganhando tudo fora de casa e indo na unha e chegando até lá. Só tem como chegar assim, porque não vai ser dominante até o final, não. Cardinals, a gente já falou aqui, era a vaca na árvore de 2021, igual os Steelers em 2020, né? Porque ninguém esperava que esse time ia ficar invicto, sei lá até quando. Fez aquele 7-0, 8-0, não, fez 7-0 ali, e aí agora tá voltando para a realidade do que é o potencial do time, o que ele pode render. Agora, Buccaneers e Rams, acho que, né, temporada longa, problema de lesão, um gameplay ali que não funciona, acho que tem tudo para eles voltarem e levarem cada um a sua divisão e chegarem favoritaços no playoff de novo. Agora, falando em favoritaços, não, aí também não, né? Favoritos aí, contenders, que voltaram pro rumo, né, com direito a blowout. Os Bills, depois de perderem para os Jaguars por 9-6 na semana anterior, bateram os Jets por 45-17. Os Cowboys doutrinaram o Atlanta Falcons por 43-3 depois de perderem para os Broncos na semana anterior. E os Chiefs engataram a terceira vitória seguida, só que dessa vez foi uma vitória diferente. Uma vitória dominante contra os Raiders por 41-14. Lembrando que eles suaram sangue para ganhar dos Giants do nosso Magal no penúltimo Monday Night Football e na semana passada eles ganharam dos Packers sem Aaron Rodgers, mas com alguma dificuldade ali também. Então, estão de volta aí para a normalidade, Bills, Cowboys e Chiefs, ou só Bills e Cowboys e o Chiefs tem que ficar de olho? Estão de volta mais ou menos. Estão de volta, peraí. Porque você ficar de volta contra Jets, Falcons e Raiders não é um de volta, não é um tamo com tudo. É até meio que aquele joguinho assim de cara, vou te dar um facilzinho aqui para você pegar confiança e engatar para os próximos. Mas se Eu acho for que é muito pensar mais assim, isso. os pegaram os Jaguars e não era para perder também, né? A gente nunca sabe onde vem a derrota. Sem dúvida. O problema de você jogar com um time que é pior que o seu é esse. Se você ganha, você não faz mais que a sua obrigação. Se você perde, é uma vergonha total. E esses times estavam com a vibe meio de Flamengo, assim, que gosta de perder para time que está lá no Z4, entendeu? Empatar com a Chapecoense, entendeu? Tava com essa ação social que o time faz, né, de ajudar quem está precisando de mais pontos. Nesse caso aí, eu acho que foi mais assim, ó, toma um refresquinho aqui, vamos fazer uma vitóriazinha tranquila e sossegada, timezinho fraco aí, para a gente poder engatar melhor. Desses aí,
Eu não gostaria que nenhum deles engatasse, para ser bem sincero, tá? Eu tenho treta com os três. Não, eu também concordo com o Magal. Você ganhar do Jets é a mesma coisa que não ganhar de ninguém. Fez um coletivo de luxo o Bills na rodada. O Cowboys bateu o Falcons naquela coisa de eles estavam com o antigo head coach, né, do Falcons do seu lado. Então, tinham todos os caminhos. E o Falcons, a gente sabe como é que é na defesa, né? Ganhar a defesa do Falcons é até eu de costas, com as duas pernas amarradas, com as duas mãos, só com o olho eu consigo bater a defesa do Falcons. E o Chiefs, que eu achei que realmente voltou pro trilho mesmo, porque o Raiders não é nada mesmo, já estava uma confusão, uma bagunça antes do caso do Gruden voltar, e obviamente isso piorou, né, quando o Gruden saiu do comando do time, o time parece transparecer isso agora mais do que transpareceu imediatamente, né? Perdeu um feio naquele fim de semana que foi anunciada a demissão do Gruden, mas depois o time voltou a ganhar e tal, mas o Raiders nunca voltou a ser um contender, embora tenha uma defesa boa, tenha talento no ataque também, mas parece que essa temporada deles foi pro vinagre também, até por conta do escândalo. O Chiefs fez o dever de favorito, ganhou com autoridade. Então, mais ou menos o que o Magal falou. A gente olha aqui os jogos e não tem nada muito de especial que esses times poderiam fazer para poder bater Bills, Cowboys e Chiefs, não. Foi meio que cumprir tabela mesmo. Olha, não sei, eu não consegui confirmar essa informação. Tem alguns insiders lá, alguns reportes deram conta, mas verifiquei com fontes alternativas, não consegui saber. Mas reza a lenda que o irmão treteiro do Patrick Mahomes não foi a Las Vegas. Ele não estava lá. Se é coincidência, os Chiefs ou se voltaram... ficou lá perdido num cassino, ficou num concurso de TikTok e ficou por lá, né? Não foi no jogo. Se eu sou torcedor do Chiefs e eu encontro o irmão do Mahomes andando lá, eu prendo ele no meu quarto e eu só solto depois do jogo. Tranquilamente. Falei, meu brother, tu vai ficar sentado aí? Não, que eu sou irmão do Mahomes, foda-se. Vai ficar sentado aí, quando acabar o jogo eu deixo você sair. Aí você sequestra, me prende. Tá bom. Por enquanto, não há registros de que teve dancinha do TikTok na sideline. Coincidência, será? Os jogos que prometiam, a gente falou que semana passada eu tava todo animado. Nenhum dos dois teve graça. Um até foi legal, né? Porque foi uma goleada, o Patriots sambando na cara dos Browns por 45-7, para a tristeza dos nossos amigos da Dog Pound BR. E os Packers, com o retorno de Aaron Rodgers, ganharam por 17-0 no retorno de Russell Wilson ao Seahawks. Primeira vez que Russell Wilson, defendendo o Seattle Seahawks, sai zerado de campo. E aí, toda aquela especulação. Será que adiantou a volta? Será que a lesão ainda está incomodando e atrapalhou? E esse jogo foi duro, viu? Foi bem ruim mesmo. O Patriots e Browns tem duas coisas para falar. O Patriots é tipo Jason, né, cara? Você não pode contar que ele não vai voltar nunca mais, não, porque você tem que, sei lá, pica o corpo do Patriots, joga a cabeça no liquidificador para ver se ele não volta, mas esse desgraçado desse time volta e eles estão jogando cada vez mais parecido com o Patriots que fez sucesso, né? Já falei isso aqui no outro NFL, etc., com o Brady lá atrás, né? Até o Mac Jones parece um jogador já veterano de NFL, cara calouro. Então, é impressionante o que consegue na instituição em si e em todos os lados da bola o seu imperador Palpatine, o Bill Belichick. Mas esse Packers e Seahawks eu esperava muito do jogo, esperava que pelo menos a defesa do Seahawks estivesse um pouquinho motivada e para dar um pau no cacete no Aaron Rodgers para ter em campo a punição que ele merecia ter tido fora dele, mas nem para isso serviu. Claramente adiantaram a volta do Wilson, que ainda jogou com a proteção no dedo depois de tirar o pino, né? Então provavelmente ali ainda deve estar inchado, ainda deve estar ruim, e estava ruim claramente para ele segurar a bola.
quanto mais para poder lançar. Foi interceptado facilmente em jogadas que ele não costuma perder. É uma pena, porque seria um dos grandes jogos da NFL. Foi estragado por um cara que não tem preocupações com os companheiros, e, por outro lado, por uma lesão nessa do Russell Wilson. Mas os dois jogos realmente não foram nada do que prometeram. Cara, esses jogos foram tão ruins que eles não valem o tempo que eu levo para dizer que eles foram ruins. É isso que vale esse jogo. Então, o que eu vou comentar é só isso. Esse jogo foi uma merda e não vale o tempo que eu levaria para comentar que esse jogo foi uma merda. Curto esse jogo. Vamos passar para frente. Vamos passar para frente, então. Só eu ia aproveitar. Você não quer falar, mas eu vou ter que. Você, como cara aqui da especialista nas lesões, da fisiologia, era essa a palavra, da fisiologia, tá? Rumores também não confirmados de que Russell Wilson dedicou 19 horas por dia à recuperação do seu dedinho operado. Parece factível para você, Magal? Considerando que o Russell Wilson é o Russell Wilson e ele não depende do plano de saúde para fazer a fisioterapia, eu concordo. Porque se ele dependesse do plano de saúde para fazer a fisioterapia, ele ia ficar essas 19 horas na maquininha de choque e na maquininha do calorzinho. E ele não ia voltar nem fudendo. Será que dorme com o dedinho pro alto ali no choquinho, no eletrodo? Se ele dependesse do plano de saúde, sim. Como ele deve ser só no particular, aí, rapaz, o médico vai até na casa dele, serve café, serve chá, até dormindo. Ele pode estar dormindo, bota o dedo para fora assim e o cara tá fazendo fisioterapia nele ali. Então é factível, né? Beleza, vou anotar aqui. Para os jogos sem grandes surpresas, sem grandes emoções, alguma emoção aqui, outra ali. Mas os Titans confirmaram seu primeiro lugar, sua liderança na AFC, vencendo o Saints por 23-21. Esse joguinho foi até interessante. As defesas jogando melhor que os ataques e os Titans levando a melhor no final. Os Colts venceram os Jaguars por 23-17. Os Jaguars tentaram fazer uma graçola ali de um comeback aí, mas não conseguiram. Os Colts confirmaram a vitória. Os Vikings ganharam dos Chargers por 27-20. Também teve um movimento ali dos Chargers para tentar colar no placar. Também não deu certo. E os Eagles venceram os Broncos por 30-13, uma peladinha aí da rodada. Esses três jogos aí, tanto o Saints quanto o Colts quanto o Vikings foram jogos até bacanas de assistir, porque ficaram todos por uma posse. Então até o finalzinho você já estava naquela emoção de repente vira, ainda que vamos combinar que Saints, Jaguars e Chargers estavam dando umas patinadas aí, podiam ter resolvido até o jogo antes. Inclusive o Jaguars, tá? Podia ter resolvido o jogo antes. Agora, o Eagles e Broncos, aí realmente o Broncos eu não sei o que ele quer da vida, né? Que ele ganha de uns times melhor, aí perde do Eagles, aí, né? Nem para me ajudar, né? Nem para me ajudar. Teve até um tweet que eu gostei essa semana. O cara falou assim: até quando o Giants não joga, ele perde. Porque o Cowboys ganhou, Eagles ganhou e o Washington ganhou. A gente não jogou e perdemos. Para quem achava que o Giants não ia perder essa semana, né? Perdeu. Mas sério, dessa galera que jogou aí, ninguém vai a lugar nenhum a não ser o Titans e talvez o Colts, né? Ali, ó, Saints não vai a lugar nenhum. Trevor Siemian de quarterback com um mullet ridículo. O mullet dele tá muito feio, gente. Ó, a gente gosta dos cabelos bacanas aqui, mas o do Trevor Siemian tá bem ruim. Quando bem pega o Trevor Siemian de frente ali no capacete, cara, é o Jared Goff, cara. É idêntico ao Jared Goff. É idêntico, né? Então, é igual o Aaron Rodgers e parece com o Alex Smith. Os dois são a mesma pessoa. Realmente. Então, o Saints não vai a lugar nenhum, né? Revezando Trevor Siemian e Taysom Hill. Você já vê que não rola. O Colts, apesar do Carson Wentz, a defesa tá levando, o Jonathan Taylor tá jogando o fino da bola, então nessa linha aí vai a esperança do Colts desclassificar para playoff. O Jaguars tá naquilo, né? A temporada de oscilação, com o Trevor Lawrence aprendendo. Vikings não vai em lugar nenhum e ainda atrapalhou o nosso queridão lá, o Justin Herbert no Chargers,
com essa vitória aí, o Chargers se complica bastante na luta por um playoff, né? A gente que achava que o Chargers ia realmente esse ano engatar, realmente é uma grande decepção. Para mim, a maior decepção até agora na temporada. Para mim também. Eu não conto o Miami como decepção não, tá, gente? É só para vocês saberem. O Miami a gente já conta. Decepção é quando você espera muito e vem pouco. Se você já espera pouco, não tem como você se decepcionar. Você só se surpreende. É verdade. E o Eagles e Broncos, o Broncos não vai a lugar nenhum, mostrou mesmo que a vitória da semana passada, semana anterior, foi mesmo naquela vontade, perdemos o Von Miller, a defesa vai jogar pra caramba porque cada um vai assumir o lugar dele. E aí mostrou o Eagles. Quem é Eagles? O Jalen Hurts não machuca ninguém e ganhou do Broncos. Então, esses aí não vão a lugar nenhum. Só o Titans mesmo, que agora cada vez mais você vê a defesa chegando junto e o ataque não complicando. O Titans é tipo um Miami que deu certo. Por isso que o Tannehill tá lá. Para fechar o nosso roletão, ele tá aqui na pauta como pelada da rodada. Foi uma pelada. Foi. Big Ben positivou de Covid e não pôde jogar. Então a gente teve um confronto entre Mason Rudolph no comando do ataque dos Steelers contra Jared Goff no comando do ataque do Detroit Lions. Então, para ser ruim, esse confronto de QBs precisa melhorar muito, tá? Pois é. E aí, mas quando você não tá envolvido, foi uma pelada danada? Foi. Empatada na prorrogação, 16-16? Foi. Peladaça. Mas aquela troca de posse de bola que o ataque não consegue segurar, é fumble para um lado, é punch para o outro, porque não consegue converter 3 jardas, uma confusão, ninguém quer ganhar e solta a bola e terminando com um estouro de relógio, saindo de campo, terminando empatado. Cara, foi a pelada da rodada? Foi. Mas eu confesso que aquele finalzinho ali da prorrogação, eu me diverti. Vocês se divertiram, não? Não, foi divertido ver a doideira que os caras arrumaram, né? Como diria a galera, nem no FABR você consegue uma pelada tanto assim, tanta coisa maluca acontecendo. Olha que consegue, hein? Olha que consegue, hein? Não acontecendo vou desse aqui, mas consegue. Mas no nível que eles estão ali, cara, de verdade, a torcida dos Steelers ela deve se arrepender amargamente no episódio do Myles Garrett lá ter defendido o Mason Rudolph, né? Que agora ele deve todo mundo querer ser o Garrett, acertar a capacetada na cabeça do menino para ver se funciona alguma coisa ali. E pelo amor de Deus, cara, o cara ser reserva de um dos melhores QBs da NFL e que não para saudável, o Steelers já devia ter pensado nisso há muito tempo. Olha, eu vou te falar, cara, se esse jogo fosse um filme de esporte, o final seria merda, ainda assim. Você fala assim, cara, não é possível. O filme é tão merda que não quis deixar um perdedor. Não, empatou no final, porra. Se fosse um filme, a gente ia falar assim, nunca que um cara na NFL ia deixar essa bola escapar sabendo que era o último catch do jogo. Jogador profissional. Mas, repare nas coincidências. Qual era o número da camisa do jogador que merdou na hora que não podia merdar? 88. Camisa do Evan Ingram. Esse número é amaldiçoado. Quando você usa o 88, você vai merdar na hora que não pode, na hora que vai custar um jogo. Evan Ingram no passado fez 3 dessas. 3 drops que custaram o jogo. 3. Usou 88? Tá correndo risco. E a gente elogiou o rapaz, né, Tica? No episódio passado a gente acabou de elogiar o cara. Falei que o Steelers jogou no estilo Steelers, né? Correndo com a bola com o Najee Harris, que aliás manquitolou também, saiu do jogo meio baleado e usou o tight end, né? O tal do Frymouth lá. Então, realmente a gente é elogiado o cara. Pois é. E preocupa o TJ Watt de novo, né? Dessa vez o quadril. Então, estava com snaps limitados ali, parece que a lesão pode ter se agravado, o reporte ainda não saiu dessa semana. E do lado dos Lions, pode ser um reforço, né? Porque o Jared Goff
Tá supostamente com lesão no oblíquo. Ô, Magal, nosso fisiologista. O oblíquo, onde que é mais ou menos? Fala pra gente. O oblíquo, ele depende de quantos ângulos você tem no triângulo. Ele pode ser retângulo ou ele pode ser oblíquo. Você tem que ver quais são os ângulos e temos. O triângulo retângulo, ele tem um ângulo de 90 graus. Entendi. E você pode usar a fórmula de Bhaskara, inclusive, nele. Perfeitamente. Eu não sei quem é o reserva lá em Detroit, não, mas dependendo aí do andamento dessa lesão do Goff, pode ser um reforço aí para os Lions na busca da primeira vitória. Já conquistaram a primeira não derrota, só que foi no empate. Tão raro acontecer, foi acontecer justamente com o Detroit Lions. Bora pro Treta na TL. O rumor de que o Joe Gruden processaria a NFL após a divulgação dos e-mails que resultaram no seu pedido de demissão junto aos Raiders se confirmou. A ação se baseia na suposta interferência proposital da liga em sua relação contratual com o time de Las Vegas, uma vez que as trocas de e-mails entre o Gruden e o Bruce Allen até agora foram as únicas informações relevantes vazadas de toda aquela investigação lá sobre a cultura do assédio no Washington Football Team. Se baseia também no impacto financeiro desse vazamento, uma vez que além de ter o contrato de 10 anos e 100 milhões de dólares rescindido, a divulgação dos e-mails também deve resultar, a gente espera, né, no ostracismo do técnico, tanto no meio esportivo, como em outras potenciais relações comerciais. E, por último, a ação também aponta uma suposta negligência da liga em salvaguardar todas as partes envolvidas nessa investigação, que até hoje, é declarada pela NFL como sob sigilo. Vocês acham que é mais fácil a NFL entubar esse prejuízo e molhar a mão do Gruden, o famoso cala a boca e não vamos levar isso até o final, ou a liga pode acabar decidindo divulgar esses e-mails todos da investigação, e aí a gente sabe que pode sobrar para outros donos de time, para outros técnicos, para outros GMs, e aí vai ser a famosa merda no ventilador. O que vocês acham aí que vai acontecer, que é mais provável acontecer? Cara, conhecendo a NFL, o que o dinheiro resolver, eles vão resolver no dinheiro. Eu gostaria muito de queimar minha língua, mas eu acho que tem um total de 0% de chance desses e-mails vazarem aí. Não vai vazar, cara. Esquece. Só vai vazar se for um esquema tipo Panama Papers, assim, sacou? Se alguém do Anonymous, inclusive fica a dica aí, ó. Se alguém do Anonymous hackear, pegar esses e-mails, meter uma porrada de servidor aí e distribuir, aí pode ser que vaze. Fora isso aí, cara, não vai vazar nem fudendo. O que eles vão fazer é um acordinho com o Gruden ali, molhar a mão dele e fecha a conta e passa a régua. De novo, gostaria muito de quebrar minha cara, mas eu acho muito difícil que eu vou errar nessa daí. Inclusive, esse período da saída do Gruden até agora, silêncio total, né? Rolinhos de feno passando, cri-cri-cri do grilo. Nada, é como se nada tivesse acontecido, né? Para mim, isso aí vai terminar em pizza, vai dar em porra nenhuma. Eu gostei foi que os e-mails vazados do Schefter pro Mr. Editor, como ele chamava o cara do então o Washington Redskins, o Washington Football Team, não valeram de nada para o Gruden. Eles foram completamente ignorados porque vazaram esses e vazaram os do Gruden. O Gruden, isso aí não é nada não. Mas realmente só terem vazado os do Gruden é algo que é de se desconfiar. Eu duvido que vazem mais coisas de propósito. Alguém tem que fazer um trabalho investigativo para isso, mas não creio que seja difícil achar os e-mails, porque se vazou essas do Gruden, tem mais coisa para vazar também. Mas como Magal, eu acredito que eles vão resolver na grana. Tô com vocês, mas eu acho que a chance de, se for até o final esse processo, e da NFL ter que entrar numa grana até maior do que ela gostaria no eventual acordo, é muito grande. Porque tá muito claro que se não teve má intenção, não é má intenção.
Porque a gente tem que tomar cuidado também, porque o Gruden só teve o que mereceu. Mas por que não dá para passar pano pro Gruden, né? Assim, eram fatos gravíssimos e que foram levados à luz porque eram gravíssimos. Não foi porque, vamos escolher um boi de piranha aqui para poder passar o resto da investigação. Não, realmente porque eram coisas muito graves. Mas é o famoso, se fosse um país sério, o Gruden estava preso, né? Sim. Só dele estar solto aí, tranquilo, já mostra que a parada vai acabar em pizza mesmo, entendeu? Só que ao mesmo tempo, por mais que a gente saiba que tudo de ruim que aconteceu com o Gruden agora tá mais do que justo, tá mais do que merecido, é muito estranho. No número estimado em 650 mil e-mails, só os do Gruden virem à tona. Tem muita gente envolvida aí que não teve a mesma mão firme da NFL, ou mão firme se foi a NFL que vazou de propósito, ou mão frouxa se foi a NFL que negligenciou a guarda desses e-mails e vazou, ou alguém conseguiu acesso a esses e-mails. Então, assim, eu entendo que o Gruden nessa aí ele vai levar uma boladinha, porque tá muito fácil provar que a NFL não teve 2 pesos e 2 medidas ou agiu de forma deliberada aí para ferrar com ele. Merecidamente, mas foi. E mais um caso de acusação de violência doméstica. A gente não gosta de trazer aqui, a gente fica na esperança de não ter que passar por isso, mas é inevitável. Dessa vez, o suspeito é o Dalvin Cook. A ex-namorada dele, a Gracelyn Trimble, decidiu processar o jogador por supostas agressões e cárcere privado após uma briga em novembro de 2020. Já o running back afirma que ele que foi a vítima na ocasião, que no dia foi a ex que invadiu a sua casa e o ameaçou armada com uma pistola. O processo é só na esfera civil, então por enquanto não tem polícia envolvida, investigando, não tem nada disso. Então ele continua jogando, não tem nem expectativa de suspensão dele, de afastamento dos Vikings, nada disso. Depois dessa briga, lá em novembro de 2020, o casal chegou a reatar o relacionamento e só se separou em definitivo no começo desse ano. A Grace divulgou uma foto, que seria logo após a confusão, em que ela aparece com o rosto muito machucado, com a blusa toda ensanguentada, e ela também divulgou um print de uma troca de mensagens com o Cook, em que o jogador pede desculpas e pede para ela voltar várias vezes. Já o Dalvin Cook divulgou um vídeo gravado por um amigo que estava com ele no momento, estava com ele na casa dele no momento que a Grace chegou lá, e ela aparece supostamente o ameaçando. Eu assisti o vídeo, mas não dá para entender muito naquela confusão, falando alto, não dá para entender de fato como uma ameaça o que ela fala. Aí eu pergunto para vocês, será que um dia a gente vai conseguir fechar uma temporada aqui do NFL, etc., passar uma temporada inteira, off-season, temporada regular, playoff, Super Bowl, sem alguma acusação desse tipo envolvendo jogador da NFL? Não vamos conseguir não, porque esses caras, eles têm uma mentalidade muito atrasada. Eles acham que só porque eles são mais fortes e podem subjugar fisicamente um outro ser humano, eles podem fazê-lo a qualquer momento. E aí eu vou entrar numa seara que até o Magal entende melhor do que eu. A mentalidade, principalmente de um running back, ela é feita para que você seja doutrinado a fazer isso o tempo inteiro. E as suas reações são mais automáticas, animalescas do que tudo. Obviamente, isso serve muito para dentro do campo, porque para você pegar uma bola e encarar uns caras de 160, 180 quilos na sua frente, você sendo menor, tão forte, quase tão forte quanto, mas menor do que eles, invariavelmente, vamos tirar o Derrick Henry dessa esfera, mas você tem que ter esse instinto agressivo, /suicida, /homicida em você. E aí a educação para futebol americano, ela vai muito nesse sentido. É uma pena que não haja um acompanhamento desses caras fora do campo necessário, porque eles acabam transferindo isso para a vida. Eu não vou entrar nem no mérito de se a noiva dele entrou com uma pistola na casa dele, ameaçando a ex-noiva, né? Ameaçando ele. Tá errado também. Mas ela é uma mulher, a gente sempre gosta de frisar isso aqui. Ele, se quiser, ele mata
ela, porque ele é um cara treinado para isso, ele é uma arma, né? O corpo dele é uma arma e ele utiliza ele esportivamente para romper defesas. Então, eu acredito que o Dalvin Cook, se for acionado criminalmente, né, vai ser suspenso, vai ter que sair do Vikings, mas é algo que vai além da NFL, esse acompanhamento e essa cabeça dos jogadores, principalmente na posição de running back. Eu volto a frisar, você vê muitos running backs envolvidos nisso, porque a mentalidade dele, ela é formada, ela é forjada para isso. Isso tem que mudar nos Estados Unidos, isso tem que mudar lá no Pee-wee, lá do primeiro futebol, do flag futebol lá. Você tem que ir modificando isso até chegar na NFL. Cara, isso tem duas coisas aí. Uma coisa é que a violência, não só nos Estados Unidos, assim, mas na nossa sociedade, de uma maneira geral, a violência ela é uma coisa sistêmica. A gente aprende que existe violência desde que a gente é pequeno. Se a gente considera esse background dos jogadores da NFL, a maioria vem de famílias pobres, a maioria tem dificuldade de ter uma educação adequada lá desde a infância. O cara passou praticamente a vida inteira dele vendo violência. E aí, assim, o Estado não consegue dar um mínimo de segurança para o cara, né? Como é que você espera que o cara cresça achando que violência não é uma coisa natural do dia a dia? Eu não estou falando aqui da parte esportiva, né, da fisicalidade esportiva, não. Estou falando violência mesmo, assim. Né? O cara, ele vê alguém sendo assassinado na rua dele, ele tem um parente que foi agredido, ele vê dentro da casa dele, uma pessoa bate na outra, o pai bate na mãe, a mãe bate no pai, o irmão bate no outro. E não bate chinelada de Havaiana, não. Bate soco na cara, coisa grave. O cara vê isso a vida inteira, assim. Então, você vê que nas próprias relações, a coisa fica mais próxima do que ela deveria, né? A gente pensa assim, a gente que é privilegiado, né, que teve uma educação de qualidade, teve acesso à segurança, apesar que o Estado brasileiro também, não vou nem te falar, né, mas assim, a gente teve uma condição melhor que a do cara. Você vê que a gente, se você for puxar para trás aí, você não viu tantos episódios de violência como o jogador médio da NFL já viu. Assim, você conhece alguém que foi assassinado, você já viu um corpo na rua, você tinha um vizinho que batia na mulher e você ouvia. Então, isso é sistêmico, isso acaba se normalizando, isso faz parte do dia a dia e esse tipo de coisa acaba acontecendo. Para mudar isso, demora um bocado, né? E no caso específico aí do Dalvin Cook, cara, não adianta agora ficar nesse negócio de eu tenho um vídeo aqui, eu tenho uma gravação aqui, eu tenho um áudio aqui. Eles sabem o que aconteceu. Os dois ali sabem o que aconteceu. Agora é deixar o curso da investigação, do processo civil aí seguir, mas sabendo que, cara, infelizmente a gente vai continuar vendo isso aí por muito mais tempo. E não vai ser a partir da NFL que isso aí vai mudar também, não. Não precisa esperar, não. É mais do que o microcosmo da NFL, né? É uma questão da sociedade mesmo como um todo. Tem todo esse background aí que você trouxe, tem a questão da fisicalidade do esporte também, que acaba mexendo, né, com o psicológico do cara mesmo, que vem treinado nessa de se sobrepor fisicamente desde que ele começa a considerar a hipótese de seguir, né? Até porque, Ticas, você vê que tem esportes que têm, não vou dizer o mesmo nível de fisicalidade, mas tem um certo nível de agressividade envolvido que a gente nem enxerga como agressividade. Por exemplo, ninguém vê um jogo de tênis e fala assim, nossa, que coisa agressiva. Mas, cara, o cara senta uma porrada na raquete. Quando o cara fica puto, ele quebra a raquete dele no chão. Se a gente pegasse um jogador da NFL e visse ele quebrar um pad, quebrar um helmet no chão, a gente ia falar assim, caralho, o bicho perdeu a linha, ficou totalmente maluco. E jogador de tênis quebra a raquete toda hora. Sim. Mas é porque, por um lado, obviamente, não tem o contato físico, né? Mas se você for perguntar, né, no meu caso, que jogo futebol americano, mas se você for perguntar aí para um lutador de jiu-jitsu, qualquer pessoa que faça esporte de contato, a pessoa vai te dizer, cara, é muito mais fisicalidade do que agressão.
O problema é ter esse controle de quando eu faço uma coisa, quando eu faço a outra, que realmente tem gente que não tem. E aí o cara, ele acha que ele tem que agredir o outro. Entendeu? A identificação desse limiar, né, ela fica mais complicada. E é justamente por isso que eu acho que, pensando em evolução de sociedade no geral, em toda essa circunstância aí social, vai demorar muito mais, a gente não vai estar aqui para ver o dia que isso vai deixar de acontecer. Mas a NFL como liga, ela tem a obrigação, como o Wallace disse, não só a NFL, de não trabalhar só quando o cara chega na NFL, se profissionaliza, mas de trabalhar desde a base, de preservar, né, o psicológico desse cara que está começando a treinar, que está visualizando uma carreira nesse esporte, para que isso não aconteça tão sucessivamente, tão repetidamente, envolvendo os jogadores que estão representando a liga. Porque a partir do momento que ele está empregado num time, seja titular, seja reserva, ele está jogando, ele também representa essa liga. Então, se a NFL ela consegue, né? Se ela quiser, ela consegue prover esse acompanhamento para que isso pare de acontecer nesse microcosmo dela. Agora, na sociedade geral, realmente, o buraco é mais embaixo, né? Vai demorar mais. Papo pesou? Então vamos suavizar para fechar o episódio. Vai ter o TD ou Fumble. Acertou a miserável. Errou! O vídeo tava demais nas vinhetas, né? Vou falar a verdade. Mandar um abraço para ele, porque quando começou o reggaezinho aqui. Que pessoa fantástica, né? Eu também gosto. Aí antes veio um trash metal, eu vou te falar. Mandar os parabéns aí, tá, editor de vídeo? É eclético, é uma pessoa eclética. Assim. Para não dizer outra coisa, né? Vamos deixar no eclético aqui. O OBJ foi embora, mas o clima ainda não melhorou lá em Cleveland. Depois do massacre que sofreram para os Patriots, o Myles Garrett disse na coletiva que a defesa não teve nenhuma chance porque não promoveu nenhum ajuste na sideline durante o jogo, numa corneta direta ao coordenador defensivo Joe Woods. Roupa suja que se lava em público, é TD ou fumble? Como tudo que vem do Myles Garrett é fumble. Tudo que esse homem toca, ele é tipo um Midas ao contrário. Tudo que ele toca vira merda, não vira ouro. Então ele tá errado. E tá errado também pelo seguinte: jogador é jogador, técnico é técnico. Jogador joga, técnico tecniqueia. Jogador não tem que falar de técnico, cara. Tu quer falar de técnico? Tu faz o seguinte: tu vira técnico. Você vai estudar, vai se preparar, aí você vai passar um processo de aprendizado enorme. Aí quando você chegar lá no final, quem sabe, talvez, se você ficar um técnico minimamente decente, aí você abre a boca. De resto, é bico calado. Eu vou discordar completamente do Magal. Acho que foi um TD do Myles Garrett. Por quê? Porque roupa suja se lava em público para a gente ter assunto aqui na NFL, etc. Senão a gente não tem assunto. Então, tem que botar a boca no trombone mesmo, cornetar. Eu, se fosse o Chama que veio, por exemplo, já tinha xingado o Jared Goff na temporada passada. O Jared Goff podia falar que hoje que ele é o melhor quarterback hoje porque é comandado pelo Dan Campbell e lá no Lions, e o Myles Garrett tá certo, tem que meter o dedo na cara do treinador na coletiva sim, e na sideline também, tem que ter treta para ter assunto aqui no NFL, etc. Eu acho que o Myles Garrett é completamente dodói da cabeça, mas nessa aí eu acho que é TD, porque o NFL, etc. precisa disso. Podia ter roubado a prancheta da mão do coordenador e falar, eu que vai chamar a jogada aqui sou eu agora, essa porra. Quando cada um vota uma coisa, para mim fica muito complicado. Vai ter que concordar com um dos dois. Um dos dois. Aí não consigo fazer meu personagem aqui de ser o do contra. Mas nessa eu vou ter que ir com o Magal, tá? Fumble. Por quê? Cara, Cleveland Browns já tá tão cheio de treta essa temporada. Acabou de se livrar de uma grande. Acabou de chegar e tudo bem, foi mal. Tomou um sacode feio, não teve resposta. Se eu não me engano, os Patriots abriram, acho que o placar todo, acho que foi 45-0, depois eles acharam um touchdown no garbage. Se eu não me engano, não tô lembrando agora.
especificamente. É muito jogo, a gente vai falando memória. Mas, cara, aí acabou de se livrar ali do Odell e do pai do Odell, fazendo treta na rede social, esculachando, zoando o Baker Mayfield. Aí o cara vai fazer treta com o próprio coordenador defensivo, cara. Pô, pode xingar, pode reclamar, mas faz do vestiário pra dentro, pô. Já tem tanta atenção negativa pros Browns, então fumble aí pro glorioso Myles Garrett. Aliás, tá virando recordista de fumble aqui no TD Fumble, o glorioso Myles Garrett, hein? E alguma coisa me diz que não vai parar por aí, vai ter mais. Após o empate na prorrogação entre Lions e Steelers, o Najee Harris admitiu que foi pego de surpresa porque esperava que fossem adicionados mais tempos extras até a definição de um vencedor, como acontece na regra do college football. Candidato a calouro ofensivo do ano, que ainda nem se inteirou sobre a regra do NFL direito, é TD ou fumble? Ó, para mim é TD, o Harris, ele estava preocupado em correr, salvar a atuação do time, tomar pancada, estava com um baleado de alguma maneira, porque durante a semana ele também ficou de fora de alguns treinos e deixou o campo mancando algumas vezes, reclamando de algo na perna direita, ainda entrava e tomava pancada direto, porque o Rudolph não dava tempo para ele nem respirar uma jogadinha na sideline, porque não podia, porque o Rudolph está completamente em outro planeta. Então, ele realmente não sabia quantas prorrogações mesmo vai ter o jogo. Eu acredito que tenha sido bastante confuso esse jogo dele sem o Big Ben. Então, o Harris está completamente perdoado. É TD não saber o número de prorrogações, não. Achar que vai ficar jogando para sempre. Aliás, para ele seria um suplício danado fisicamente. Discordo, craque. Discordo. Para mim é fumble. Para mim é fumble. Cara, não é fumble tanto o cara ter esquecido. É fumble você falar, porra. Uhum. Foi muito garoto, porra. Eu confundi, eu achei... você confundiu, você achou que ia ter tempo extra? Não achei não, mas a gente tentou no jogo, não conseguiu. No final a gente não chegou à vitória, foi isso. Mas eu não confundi não. Pronto, Aí quando chegasse lá no vestiário, aí você fala, rapaz, não tem tempo extra não? Aqui é assim? Rapaz, tomei até o gelzinho de carboidrato para dar aquele último gás aqui, não vou usar. Rapaz, se o Tom Brady já confundiu o número de downs em campo, fazendo 4 assim, quando já tinha acabado os downs, o Najee Harris pode. Aí é a idade, aí já é a perda cognitiva de memória da idade, entendeu? O Najee. Bom, como mais uma vez ficou dividido, aí para manter a divisão, para equilibrar, eu vou com o Wallace nessa. Para mim é TD. Sabe por quê? Candidato a calor ofensivo do ano. O outro candidato a calor ofensivo do ano, antes de começar a temporada, que é quem? O Ja'Marr Chase, lá nos Bengals, tava lá falando que não, porque essa bola não tem faixa branca. Eu tô dropando porque eu não tô conseguindo segurar. E começou a temporada, o cara arrebentou. Pegando até pensamento, touchdown longo. Nossa, bateu o recorde de Randy Moss. Rebentou. Então o Najee Harris entrar nessa vibe aí da humildade mesmo. Ih, rapaz, nem sabia, não vai ter mais tempo. Não, empatou? É assim aqui? Ah, não, cheguei agora, tô aprendendo. Eu gostei. Tá, uma certa humildade, uma certa sinceridade ali. Tô com o Wallace nessa, vou dar TD pro Najee Harris. Pra terminar. Essa é boa, cara. Nossa senhora. Depois de esmagar melancias numa preleção no ano passado, dessa vez o Mike McCarthy distribuiu potes de talco da marca Anti-Monkey Butt. Traduz aí pra gente, Magal. É o anti-bumbum de macaco. Então o Mike McCarthy chegou lá na pré-eleição, distribuiu vários potes, vários frascos do anti-bumbum de macaco pro time, em alusão à recuperação necessária para os Cowboys após a derrota na última semana para os Broncos. Acabou dando certo porque os Broncos sapecaram o Atlanta Falcons. Técnicas de preleção dignas de coach motivacional e de empreendedorismo de palco são TD ou fumble, Magal? Fumble. Ele não consegue dar TD pro Cowboys. Não. É fumble. Tudo que o Cowboys faz é errado e vil nesse mundo. Tudo.
inclusive essas técnicas de preleção. Até porque, vamos combinar, a melhor técnica de preleção que o McCarthy pode fazer é ficar calado. O melhor papo para animar a galera que ele pode fazer é o seguinte: pessoal, vai lá que eu vou ficar quietinho aqui, que eu não vou nem atrapalhar vocês. Tá? O coordenador ofensivo chama ataque, o defensivo chama defesa, eu vou ficar quase que Jason Garrett aqui só batendo palminha. Só pá, 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 só batendo palminha. Tá? E essa seria a melhor preleção que ele podia fazer. Então, para mim, é favor. Não, então, eu vou dar TD, porque ele faz isso justamente para poder ficar calado. Porque ele não tem mais o que falar, ele não teria nada para falar com os caras, então ele esmaga a melancia, entrega o talco de bumbum. O Zeke Elliott, como a gente viu no Hard Knocks, deve ter ficado muito satisfeito, porque ele gosta bastante do talco no bumbum. Então, acho que motivou o principal jogador deles, que é o Zeke Elliott, né? Então, eu acho que o McCarthy está certo, porque não adiantava ele falar de tática, técnica, plano de jogo, porque se ele fizer isso, a gente sabe o que aconteceu com o Green Bay, né? Nas últimas temporadas que ele era treinador. Ele só faz o que o macaco faz para poder deixar o bumbum assado. Então, eu acho que é TD. Ele ter esse tipo de cuquice, né? Porque o Cuca, o treinador do futebol brasileiro, que é muito conhecido por isso, inclusive por ter levado um coração de boi para dentro do vestiário. Vocês combinaram de hoje cada um fazer um voto? Não, isso foi completamente aleatório, como é toda vez. Mas eu vou ficar com o Wallace nesse último também, porque o Vitorino ele não consegue, né? Ele não consegue, Moisés. Ele não consegue analisar com imparcialidade o TD ou Fumble quando se trata de rivais de NFC Leste, não tem jeito. Eu vou ficar com TD, porque, cara, é muito... Não bate assim, é uma distorção muito grande. Você vê o Mike McCarthy, aquele jeitinho dele na sideline, chato pra caramba, burocrático pra caramba. Imaginar ele numa preleção pegando a marreta, estourando a melancia, pegando potinho de talco, distribuindo. E depois, quem tiver curiosidade, eu até podia ter lançado aqui e não preparei. Mas quem tiver curiosidade, pesquisa aí. Anti-Monkey Butt, com 2 T's. Que aí você vai ver o frasquinho com o macaquinho no frasco, com a bundinha de fora, assim, a bundinha vermelha. E isso é um talco, e ele distribui isso para os jogadores e fala, ó, tomamos uma sapecada aí, apanhamos, bateram, chutaram a nossa bunda, mas passa o talquinho que hoje é outro jogo e vão pra dentro. Pô, pra mim é ter desastre, cara. Ainda mais vindo do Mike McCarthy com aquela carinha dele que você nunca espera isso. Cara super burocrático ali, chato, tá sempre ali daquele jeitinho, né, não altera o tom de voz. Pô, ter desastre. Eu acho que isso aí dá um pouquinho, não é muito não. Dá um pouquinho de carisma pro Mike McCarthy. Ter desastre. Meus amigos, encerrada essa primeira edição aí, com gravação em vídeo do NFL, etc. Vou repetir aqui para quem pulou a abertura, se você teve curiosidade de ver o cenário que o Wallace aprontou para vir gravar esse episódio hoje, dá um pulo lá no YouTube, digita NFL, etc, que você vai ter o desprazer de ver. Agora, vamos acabar essa gravação. Eu tô preocupado aqui que eu vou ter que mexer com edição de áudio, de vídeo hoje para postar e tal, mas pelo menos eu não vou ter que esvaziar uma piscina, né, Wallace? Até semana que vem, cara. Até semana que vem, galera. É o seguinte, o Tua manda um beijo para vocês. Para quem não tá no vídeo, o Tua é o meu golfinhozinho que está comigo na piscina desde 1h da tarde, comemorando essa bela vitória do Dolphins em cima do Ravens. Essa semana tem mais, é o Jets, então vamos engatar 2 seguidas. Como diria a torcida do Botafogo, o Dolphins está embalado e vai embalar mais ainda, rumo ao bumbum do Magal e do Giants, que a gente vai passar o narigão do Wolfinho. Não é fácil não. Magal, vai assistir primeiro o Hard Knocks Indianapolis Colts, que estreia amanhã, se bem que no Brasil não sei que dia que chega, né? Amanhã nos Piratex aí da vida, mas o Game Pass brasileiro geralmente demora 1 ou 2 dias para postar aqui. Ou vai ver o Homem da Arena, o Homem na Arena, The Man in the Arena, com a história de Tom Brady nos Patriots, disponível no Star+. Qual que você vai assistir primeiro? Cara, eu acho que eu vou ver a história dos Patriots para chegar na parte do Super Bowl contra o Giants, para ver o que ele vai falar.
Se ele vai admitir que ele foi doutrinado pela genialidade de Eli Manning, ou se ele vai ficar fazendo sabe como é, né? De vez em quando os outros dão sorte. Não sei qual vai ser, se ele vai ser mascarado ou se ele vai ser honesto. E dar um aviso aqui para minha querida torcida do Giants. Semana que vem o negócio vai ser feio. Semana que vem nós vamos sofrer em rede nacional de novo. Vamos passar raiva de novo, porque tudo o que eu precisava era que o Bucs saísse essa semana com a vitória. Para ficar naquela pegada chinelinho ali de mais uma vitória, vamos que vamos. Não. Vocês fizeram o quê? Deixaram o Tom Brady puto para enfrentar um clássico rival dele sem o arqui-inimigo dele, Eli Manning. Ou seja, a defesa do Bucs vai querer fazer o que agora? Maltratar o meu meninão. Machucar meu meninão, fazer dodói no meninão do papai. Vai dar problema. Olha, eu acho que eu vou fazer o seguinte, para eu evitar problemas maiores para a minha saúde, eu vou deixar para ver o negócio do Tom Brady na segunda-feira à noite. Aí depois eu vejo como é que foi o resultado do Giants aí, porque aí eu não sofro na hora. Eu vejo depois pulando as partes ruins. Uma boa estratégia. E lembrando, tá? Quem ainda não viu, que eu só vi agora, rola em preto e branco também, tá, gente? Não deixa de ver, não. O Magal já, assim que lançou, já recomendou aqui, mas não deixa de ver, não, porque vale a pena. Colin Kaepernick. Ficamos por aqui. Aproveitem essa semana que vem a gente tá de volta. Um abraço e valeu!